Olha você aqui de novo. Eu já estava com saudades, sabia? Abençoadas e abençoados. Hoje vamos relembrar uma história de um amor muito grande mesmo pelos animais. Num mundo antigo, onde a bondade parecia esquecida, vivia um homem chamado Noé. Ele era diferente de todos. Enquanto todo mundo se afastava do amor e da bondade, Noé caminhava lado a lado com Deus, seu coração cheio de amor e fé. E é assim mesmo como deve ser, não é mesmo? Ele amava não apenas sua família, sua esposa, seus filhos Sem, Cam e Jafé, e suas noras, mas também tinha um carinho imenso por todas as criaturas que caminhavam, rastejavam e voavam pela terra. São os animaizinhos quem fazem desse nosso planeta o lugar mais bonito e cheio de vida de todo o universo. Foi numa tarde tranquila que uma voz ressoou em sua alma. Enquanto ele observava o sol se pôr, as montanhas e os bichinhos que moravam ali. Não foi como trovões, nada assim. Acho que quando Deus fala com a gente, é mais como a clareza de um riacho calmo e caudaloso. E era a voz de Deus. Isso emocionou profundamente Noé, que derramou uma lágrima pela bênção de escutar o Senhor. Mas a mensagem era ao mesmo tempo grandiosa e assustadora. Uma grande chuva viria, um dilúvio para renovar o mundo inteiro. Noé teve medo. Mas em meio a essa renovação, havia um plano perfeito e lindo de salvação. Deus, em seu infinito amor, especialmente pelos animais, inocentes em sua essência, escolheu Noé para uma missão sagrada. Construa uma arca. A voz instruiu. Uma embarcação gigante, de madeira de cipreste. Nela, você abrigará sua família e um casal de cada ser vivo que caminha, rasteja ou voa nesse mundo perfeito que eu criei. Cada capivarinha, cada fera, cada pequeno inseto, desde os animaizinhos pequenininhos até os maiores que eu já criei. Quero preservar a maravilha da minha criação por suas mãos e pelo seu gesto de boa vontade. O coração de Noé bateu forte aquele dia, pois a tarefa era monumental, quase impossível aos olhos humanos. Mas era Deus em pessoa, ou melhor, em espírito, quem lhe dizia aquilo. Então não seria um trabalho tão impossível assim. Você concorda comigo? Então Noé começou a pensar, planejar e a trabalhar. Como construir algo tão grande? Como reunir todas as criaturas? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Noé começou a construção daquele barco enorme chamado de arca. A vizinhança começou a cochichar. E durante o seu trabalho, a família Noé ouvia de longe as risadas das pessoas. Mas eles começavam a trabalhar e não paravam por causa dos comentários. As pessoas não tratam a gente bem quando elas não entendem nosso propósito. Um barco no deserto. Zombavam. O velho Noé perdeu o juízo, mas Noé não deu ouvidos às pessoas que lhe maltratavam. Com muito amor, continuou firme na missão dada diretamente pelo nosso Criador. Cada martelada, cada tábua pregada, era mais um ato de fé que de pouquinho em pouquinho ia se transformando em algo grandioso, algo jamais visto por ninguém. Sua confiança não estava em sua própria força, mas na promessa de Deus, que lhe chamou. Enquanto a arca tomava forma, algo ainda mais milagroso começou a acontecer sem Noé ter feito nada para isso. Sabia que de repente de todas as direções e do céu, os animais vieram sozinhos até a arca? Parecia que eles tinham sido avisados todos ao mesmo tempo por Deus, trazidos até ali por um instinto divino. Leões caminhavam pacificamente ao lado de cordeiros, ursos, formigas, pássaros. Águias majestosas pousavam perto de pequenas pombinhas brancas. Tinha de tudo, girafas e até lobos. Que incrível! Foi uma procissão interminável e colorida. Um desfile da vida em sua mais pura harmonia. Os animaizinhos subiam de dois em dois. Eles entravam na arca, encontrando seu lugar, como se soubessem que ali era o refúgio prometido. A cena era de puro acolhimento e carinho. Todos eram bem tratados e alimentados. E pela primeira vez, não havia predador e presa, apenas companheiros de viagem, unidos sob o cuidado de Noé e o amor protetor de Deus. Todos dentro de uma mesma e enorme arca, a tão chamada Arca de Noé, era um santuário de paz. Então, o tão esperado dia chegou. A última criaturinha embarcou e a pesada porta da arca se fechou, trancando todos em segurança lá dentro. O céu, antes azul, escureceu para um cinza profundo. Um silêncio pesado caiu sobre a terra, quebrado apenas pelo primeiro som de um trovão distante. E então, a primeira gota, depois outra e mais outra. A chuva começou, não como uma tempestade comum, mas como se as comportas do céu tivessem se aberto. As águas subiam lentamente, rios transbordaram,
vales se encheram, e o mundo do lado de fora da arca começou a desaparecer sob um único oceano crescente. Dentro da arca, o som era constante, o tamborilar da chuva no teto e o suave balanço das ondas. Por 40 dias e 40 noites, a arca flutuou, um ponto de esperança num mundo já todo coberto pelas águas. A arca estava protegida pela promessa divina. Após longos dias de espera, a chuva cessou. O balanço violento que as fortes chuvas faziam na arca deu lugar a um movimento suave e sereno. A arca, que havia enfrentado a fúria do dilúvio, repousou sobre o alto de um grande monte. Com o coração cheio de expectativa, Noé abriu uma janela. O mundo estava diferente, lavado, limpo. Ele soltou uma pombinha branca, que retornou, pois não encontrou lugar para pousar. 7 dias depois, ele a soltou novamente. Ao entardecer, ela voltou, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-colhida por ela. Era o sinal. A vida estava brotando novamente. A esperança inundou o coração de todos na arca, e os animais se agitaram. Mas foi somente quando a terra secou que Noé abriu a grande porta por onde todos entraram. A luz do sol banhou o interior da arca e, um a um, os animais saíram, correndo, rastejando ou voando, para o novo mundo com a promessa de reconstruir toda a vida em nosso mundo. A terra renascida ecoava com os sons da vida. Noé e sua família saíram por último, depois de terem certeza de que todos os animais estavam bem e tinham saído. Eles pisaram em solo firme, somente depois que todos os bichinhos tinham saído, e saíram com os corações cheios de gratidão a Deus. Em sinal de agradecimento, Noé construiu um altar, e enquanto ele orava, Deus estendeu pelo céu um sinal magnífico e todo colorido, uma promessa visível para todas as gerações futuras. Agora preste muita atenção que eu quero saber de você. Sabe qual foi esse sinal que Deus enviou? Vou dar uma dica. É enorme, atravessa o céu de um lado até o outro, e é muito, mas muito colorido e bonito de se olhar. Deus enviou um arco-íris, que com suas cores vibrantes, pintou o horizonte para sempre. É por isso que o arco-íris representa a aliança de Deus, não apenas com o homem, mas com cada criatura viva. Incrível, não é mesmo? Agora, escreva aí, embaixo nos comentários, qual é o seu animalzinho preferido de todos eles? O meu são os cachorrinhos. Uma mensagem e uma promessa de que, apesar das tempestades que passamos em nossa vida, a vida sempre encontraria um caminho e que seu amor santo e protetor jamais nos abandonaria. E é assim que a jornada de Noé é contada na Bíblia, aquele livro que conta pra gente sobre o amor de Deus por todos nós. Nos ensina sobre fé inabalável diante do impossível e obediência, mesmo quando não compreendemos tudo. Sempre precisamos ter fé, mas acima de tudo, é uma história sobre esperança. Mostra que mesmo nos momentos mais escuros da nossa vida, existe um plano de salvação, um refúgio na esperança. E que no final de toda tempestade, um arco-íris de promessas nos aguarda, lembrando-nos do amor constante que nos guia para um novo começo. Adorei ter você aqui esse tempo todo no nosso Aventurinhas da Fé de hoje. E se esta história tocou seu coração, se inscreva por favorzinho. Precisamos muito de você aqui com a gente, para poder falar sempre sobre nosso Papai do Céu. Aproveite para deixar seu comentário e enviar para seus amigos um dos vídeos que você mais gostou. Até nossa próxima Aventurinhas da Fé.